Muito boa noite. Obrigada por preferir a TCV. Nesta edição do programa Ponto por Ponto, vamos conversar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares. Abordaremos as relações Cabo Verde-CDAO, a parceria com a União Europeia, a questão da mobilidade na CPLP e abordaremos também o assunto do momento, que tem a ver com o reconhecimento por parte de Cabo Verde da integridade territorial do Reino de Marrocos. Com este reconhecimento, Cabo Verde praticamente afirma que o Saara Ocidental é parte integrante do território marroquino. Saara Ocidental, que há muito tempo reivindica a sua autonomia em relação ao Reino do Marrocos. Muito obrigada, Sr. Ministro, por ter aceito o nosso convite. Gostaria de saber a que se deveu esta reviravolta, porque antes Cabo Verde alinhava com a posição da ONU que defendia um referendo para determinar se o Saara Ocidental terá autonomia em relação a Marrocos. Cabo Verde alinhava com a posição da ONU e agora reconhece que o Saara Ocidental é parte do território marroquino. Muito obrigado, Maria da Luz Neves, pela oportunidade que me dá para estar aqui neste programa Ponto por Ponto, um programa que já tem alguns meses, um ano e tal de existência, e que é uma forma segura de nós transmitirmos as nossas opiniões, os nossos pontos de vista e elucidarmos também a população cabo-verdiana sobre aquilo que são os desígnios da política externa, matéria que, devo começar por dizer, tem feito ao longo da nossa história de país independente, tem conseguido um largo entendimento nacional sobre as grandes questões da política externa e por isso nós sempre recomendamos que as questões da política externa sejam tratadas com muito comedimento, com muita parcimónia e que tudo o que se tiver de discutir nesta matéria seja objeto de muita serenidade e o Governo está aqui disponível para prestar todas as informações, como o fará também nos fóruns adequados, como já o fez no Parlamento e junto dos órgãos de soberania, levando à concertação necessária, à articulação que se deve ter nesta matéria. Relativamente à questão de Marrocos, eu começaria por dar uma informação que todos os cabo-verdianos conhecem e que certamente ajuda-nos a compreender a discussão que se originou com a visita oficial do Primeiro-Ministro e as declarações que o Sr. Primeiro-Ministro fez durante a sua visita a Marrocos. Eu pontuaria que em 2007, um dos últimos governos do PAICV, esse governo do PAICV congelou, ipsis verbis, congelou as relações com a República Árabe Democrática, Saudi Democrática. Também conhecida por Saara Ocidental. Saara Ocidental. Isto quer dizer o quê? Que, em boa linguagem, o governo do PAICV, na altura, reconheceu que havia outros caminhos para se resolver a questão do conflito que se prolongava durante muito mais de 30 anos no Saara Ocidental. Eu devo pontuar que, perante a declaração feita à imprensa pelo Sr. Presidente do PAICV, o Presidente Rui Semedo, que na altura, em 2007, ele era líder parlamentar do PAICV. Será que nessa altura o governo do partido que ele suportava não o consultou relativamente a esta matéria? Isto é, nós devemos dizer que esta questão deve ser analisada no quadro das deliberações das Nações Unidas. Eu quero aqui também pontuar que aquilo que Marrocos apresentou, o Reino de Marrocos apresentou, fê-lo ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, apresentando um plano de autonomia que posteriormente veio a ser reconhecido como uma proposta séria, credível, justa, para se resolver esse conflito que se prolonga há muitos anos no seio das Nações Unidas. Conseguinte, a posição de Cabo Verde está alinhada com aquilo que também, com as diligências que vêm sendo tomadas no seio das Nações Unidas para este efeito, de acordo com o plano de autonomia credível, sério, apresentado pelas autoridades de Marrocos, no qual, aliás, plano de autonomia, o Reino de Marrocos apela
a que todos os preceitos sejam respeitados, inclusive o respeito pela autodeterminação do povo do Saara Ocidental, com consultas mediante a proposta que é feita, apelando a que todas as partes cheguem ao entendimento sobre o estatuto desta região. Mas a ONU ainda defende que o povo saharaui tem direito à autodeterminação. A autodeterminação tem sido entendida como a via para se chegar a um único caminho, que é a independência. A autodeterminação não significa apenas o acesso à independência. Temos aqui renomados autores de ciência do direito internacional público nesta matéria. Eu cito aqui 3 autores franceses que no ano de 1992 dizem exatamente isto. A autodeterminação é vista, em regra, como desembocando na independência, mas há outras possibilidades, há outras alternativas para a autodeterminação, que significa as pessoas disporem, os povos disporem do seu destino. A livre associação com um Estado independente, por exemplo. Um povo pode decidir também dispor do seu destino utilizando um estatuto político livremente decidido pelo povo, que pode ir até a aquisição desta livre associação ou outros meios alternativos de chegar a este fim. Isto é, aquilo que eu dizia há pouco, o princípio da autodeterminação, mesmo para os países que reconheceram a integridade territorial de Marrocos, não está em questão. No próprio plano de autonomia que o Reino de Marrocos apresentou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2007, sublinha-se a possibilidade até de fazer um referendo para o povo saharaui se pronunciar sobre a proposta que o Reino de Marrocos faz para a sua autonomia. O Reino de Marrocos tem jogado firme nesta questão do Saara Ocidental e muitos países, nomeadamente países importantes, têm alinhado em reconhecer a integridade territorial do Reino de Marrocos. Cabo Verde também passou a reconhecer, portanto não respondeu à pergunta o que levou Cabo Verde a tomar esta posição. Esta posição não é de hoje, como já disse. O congelamento das relações com a RAJD já vem de 2007. Sim, mas agora é mais firme. Agora nós demos um passo à frente, tendo em conta a evolução do contexto mundial, o conjunto dos países, nossos parceiros, eu disse isso na conferência de imprensa que eu dei relativamente a esta questão de Marrocos, a evolução do contexto internacional levou Cabo Verde a amadurecer a sua posição e a determinar que agora o plano que Marrocos apresenta é o plano mais credível e justo para se sair deste conflito. Não foi uma posição irrefletida, antes pelo contrário, é uma posição amadurecida, consciente, que tem a ver também com o evoluir, com o pulsar das relações internacionais nestes últimos anos, relativamente a esta questão da integridade territorial do Marrocos. Mas, por exemplo, os Estados Unidos reconheceram a integridade territorial do Reino de Marrocos e, em troca, pediu que Marrocos normalizasse as relações com Israel. No caso de Cabo Verde, o que se ganha? Nós ganhamos tendo um parceiro que tem muito a dar ao nível das relações bilaterais, muito a dar ao continente africano, e ganhamos em termos também de previsibilidade na nossa política externa. Desde 2007, como já disse, foram congeladas as relações com a RAJD, mantivemos num certo limbo em relação ao Reino de Marrocos, fomos aproximando do Reino de Marrocos, abrimos, como sabe, uma embaixada em Rabat posteriormente e um consulado em Dakhla. A visita oficial do Sr. Primeiro-Ministro agora demonstra que esta evolução foi uma evolução contínua, uma evolução ponderada que nos leva a tirar o máximo daquilo que o Marrocos pode dar não só a Cabo Verde, mas ao próprio continente africano e, através da sua intervenção no continente africano, também ao mundo. Muitos questionam a utilidade de Cabo Verde ter um consulado em Dakhla. Foi apenas uma jogada política para mostrar que Cabo Verde reconhece a integridade territorial, que Cabo Verde reconhece que o Saara Ocidental é parte do território marroquino, ou haverá alguma utilidade? Não, há uma utilidade.
é facto. Não há um único cabo-verdiano. Há uma utilidade. Os consulados também servem para a defesa dos interesses do país. Há uma utilidade. Não vamos esconder que para o Reino de Marrocos é importante, e vários países já o fizeram, países africanos, países europeus, países norte-americanos, já abriram consulados nestas províncias do sul de Marrocos. Para o Reino de Marrocos é importante que assim seja, para se dar o exemplo. Não vamos esconder isto, seria dizer o contrário. Mas, além disso, devo-lhe dizer, senhora jornalista, que eu tive a oportunidade de visitar Dakhla, onde inauguramos o consulado de Cabo Verde, e vimos que há muito por explorar com esta região. As similitudes que tem com Cabo Verde, as potencialidades que alberga, e será certamente um caminho muito útil a percorrermos na nossa cooperação com Marrocos, até, como já disse, pelas similitudes que tem com Cabo Verde. Temos aqui as duas dimensões, não vamos esconder, é preciso dizer as coisas abertamente como elas são. Também da parte do Reino de Marrocos há este pedido que os países que estabelecem relações com Marrocos deem este sinal, que é um sinal fático de reconhecimento da integridade territorial de Marrocos. Portanto, confirma que o Reino de Marrocos paga todas as despesas do funcionamento desse consulado em Dakhla, no Saara Ocidental? Tem sido prática do Reino de Marrocos facilitar, isto é uma prática também que existe ao nível das relações internacionais, facilitar que os países que se instalam em determinadas localidades que tenham, em termos de facilidades para a sua instalação, tenham essas instalações garantidas, e isto é o que existe com Marrocos. Hoje, depois da oposição ter criticado muito a decisão de Cabo Verde de reconhecer a integridade territorial do Reino do Marrocos, nomeadamente PAICV, o CID, hoje viu uma declaração do Presidente da República dada há alguns meses durante uma estadia em Marrocos que praticamente legitima a posição do governo. Portanto, um jornalista marroquino perguntou: abrir um consulado-geral em Dakhla é uma posição firme para a integridade de Marrocos? E o Sr. Presidente da República diz sim. É para demonstrarmos a nossa vontade de garantir a integridade territorial de Marrocos e também demonstrar que há capacidades ao nível africano para resolvermos os nossos problemas. O governo sente-se apoiado com esta afirmação do Presidente? Devo dizer, e não é questão da qual devemos guardar segredo, que as nossas posições também ao nível da política externa, tendo o Sr. Presidente da República um importante papel na política externa. Ele, como sabe, o Presidente da República tem poderes também nesta matéria. Devo-lhe dizer que tanto eu, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, como o próprio Sr. Primeiro-Ministro, faz articulações com o Sr. Presidente da República em matérias como essas, que são matérias que exigem uma ponderação nacional. E o Presidente da República foi informado previamente? Antes de abrirmos tanto a Embaixada como o Consulado em Dakhla, nós falamos com o Sr. Presidente da República, tanto eu como o Sr. Primeiro-Ministro, sobre esta questão, sobre o passo que estávamos a dar, sobre a importância, sobre a especialidade também da nossa posição relativamente a outros países africanos. Aliás, como sabe, a Embaixada e o Consulado foram, estes dois postos, a missão diplomática e o posto consular, foram abertos foram criados por um decreto-lei no qual participam não só o Governo como o próprio Presidente da República. Esta questão foi discutida, foi apresentada ao Sr. Presidente da República, e as declarações que o Sr. Presidente da República fez são prova disto. Portanto, a oposição sentiu-se à parte? O Governo devia informar a oposição sobre este passo? Eu estranho que a oposição tenha feito essas declarações, até porque há tempo, já há uns 3 meses, na Assembleia Nacional, o senhor líder parlamentar do PAICV referiu-se à questão da Constituição da República. Eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre esta matéria, e é matéria, como lhe digo, que em 2007 já estava na ordem do dia. Imagino que o Sr. Presidente do PAICV, que então era líder parlamentar, terá tomado conhecimento desta mudança, do início
da mudança de posição em relação a Cabo Verde. Não foi qualquer vontade do governo de tomar uma posição sozinho, de conduzir a política externa sozinho. Mas atenção que também nestas matérias há que cada partido que ganha as eleições tem legitimidade para exercer para definir e executar a sua política externa. E não se espera que em concertação o partido, com o Presidente da República, com o Sr. Presidente da República, claramente, discutindo sempre que for necessário as questões no Parlamento. Devo lembrar que a Embaixada foi aberta há muito tempo, o Consulado em Dakhla, são sinais claros da posição que nós tomamos. Eu próprio, há 6 meses, tinha falado da integridade territorial de Marrocos e estranhamos que a oposição não tenha chamado o Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Parlamento para um debate sobre esta matéria, à altura em que nós teríamos todo o gosto e a oportunidade de esclarecer a oposição. Isto só vem com estes meses de atraso, por isso causou-nos alguma estranheza. Mas a senhora jornalista... Um dos argumentos da oposição é que a Constituição da República reconhece o direito dos povos à autodeterminação e a política externa não pode distanciar-se do texto da Constituição. A política externa aqui, neste caso, não está a distanciar-se do texto da Constituição. Já referi, tanto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o plano que Marrocos apresentou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, como as propostas existentes e discutidas com vários países que também têm nas suas constituições este princípio da autodeterminação, do direito dos povos a definir o seu próprio destino, está em consonância com aquilo que o Governo está a defender. Não há contradição nesta matéria. Mas devo também dizer, relativamente às questões que a oposição levantou, que nós teremos todo o prazer em ouvir, em continuar a discutir com a oposição, e estranhou-nos que não tivessem dado lugar, não tivessem pedido um debate ou uma interpelação ao Governo na altura para serem esclarecidos, o que faríamos com todo o gosto. Sr. Ministro, depreende-se que hoje em dia a parceria económica é muito mais importante que a diplomacia baseada em princípios, porque muitos dizem que Cabo Verde sempre defendeu o direito dos povos à independência, à autodeterminação, e era uma posição de princípio. E agora o Cabo Verde aproxima-se mais do Reino de Marrocos, buscando parcerias. Como é que fica? Nós continuamos a ter uma posição que é uma posição de princípios na arena internacional. Mas estes princípios não podem ser princípios imutáveis, que permaneçam para sempre, independentemente dos resultados que os exercícios levem, os pontos a que levem tais exercícios. A questão de Marrocos, em especial, nós assistimos há vários anos a um grande impasse. E era preciso haver uma iniciativa que desse sinais de resolver este diferendo existente. Claramente, a solução até então tomada, a solução preconizada, não resolveu a questão de Marrocos. Mas diz-nos que, fala-nos aqui de um certo pragmatismo. A política externa cabo-verdiana também tem que ser pragmática, respeitando os princípios constitucionais que estão consagrados na nossa Magna Carta, mas nós devemos ouvir, devemos seguir o pulsar dos tempos e saber como nos posicionarmos num xadrez internacional para podermos responder aos grandes desafios do desenvolvimento do país. Isto é, Cabo Verde tem de estar inserido nos grandes desafios mundiais que se colocam e na procura de soluções inovadoras para os conflitos que perduram há muito tempo no mundo. Sr. Ministro, mudando de assunto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros realizou recentemente a sua Conferência Anual de Política Externa e recomendou-se que a dívida externa seja uma prioridade, no sentido de fazer com que os credores de Cabo Verde aceitem converter a dívida em investimentos inovadores. Tem-se conseguido algum resultado? Estamos a conseguir. Alguns parceiros estão no bom caminho. O discurso internacional está também nesta via, na via da conversão da dívida em financiamento climático, para a ação climática, por exemplo, para todas as transições que nós temos de fazer, essencialmente para a transição e para a eficácia
energética. Já temos alguns sinais muito positivos de alguns parceiros. Devo citar aqui, e o Sr. Primeiro-Ministro já o fez, o caso de Portugal, com quem já temos discussões avançadas nesta matéria, porque é preciso encontrar, de facto, soluções inovadoras também, repetindo aqui a expressão, o adjetivo inovador. Precisamos encontrar novas soluções para a questão do financiamento, do desenvolvimento dos países. Na nossa Conferência Anual de Política Externa, um fórum que nós queremos institucionalizar como meio de procura de soluções que sejam soluções boas e soluções novas e duradouras para o nosso desenvolvimento. Prestamos muita atenção a essa questão do financiamento, da ação climática, a conversão da dívida em investimento para a transição que os países devem fazer, e chegamos à conclusão que devemos ainda aprofundar esta via de procura e, como já lhe disse, com alguns parceiros como Portugal. Os contactos já estão bem avançados, e outros parceiros também já se disponibilizaram para falar desta questão, a questão do Luxemburgo, por exemplo, mas também parceiros multilaterais ao nível das Nações Unidas. Temos cada vez mais a indicação de que esta é a via para conseguirmos uma transição energética, por exemplo, que seja um sinal para um desenvolvimento sustentável do planeta. Sr. Ministro, como é que vai a parceria Cabo Verde-União Europeia? Ultimamente não se tem muito abordado o assunto. É verdade, isto quer dizer que as coisas estarão no bom caminho, não há problemas. Estarão estagnadas? Não, não se ouve falar. Não estão estagnadas, porque a União Europeia continua sendo um parceiro de primeira linha. A União Europeia esteve muito presente em todos estes momentos extremamente difíceis que Cabo Verde viveu com a questão da pandemia, com a questão da Covid-19. Agora, com os efeitos da guerra na Ucrânia, é verdade que temos aqui alguns acontecimentos que nos vão distraindo, vão tirando a nossa atenção para aquilo que é essencial, não só em Cabo Verde, mas para os grandes desafios que a África atravessa, mas continuamos em estreita ligação com a União Europeia, em concertação ao nível dos fóruns internacionais, nos fóruns multilaterais, e continuamos muito atentos também às novas perspectivas que se abrem de cooperação com a União Europeia numa base de win-win. Isto é preciso também... Qual é o próximo passo nesta parceria com a União Europeia? Nós já temos vários pilares que foram acrescentados, vários pilares já existiam, outros que foram acrescentados e que precisam de ser aprofundados. A questão da diplomacia económica, a questão dos investimentos, a atração de investimentos da União Europeia continua a ser um grande desafio para todos. Eu diria que será o desafio maior que nós temos. E com a atração de investimentos por parte dos países da União Europeia ou da Europa no geral, porque temos também do Reino Unido, que é um país da Europa que é um dos principais mercados emissores do turismo em Cabo Verde, mas será importante nós estabelecermos, além daquilo que já vimos fazendo, da convergência técnica, da grande comunhão dos valores e princípios que temos com a União Europeia, agora será preciso nós atrairmos cada vez mais investimento direto estrangeiro da União Europeia e estabelecer relações com os cabo-verdianos, a nossa importantíssima diáspora existente na União Europeia, também compreender o papel que ela tem, essa nossa diáspora, para fazer investimentos produtivos em Cabo Verde. Será este o salto que nós teremos de dar. E a questão da mobilidade. A questão da mobilidade, que inicialmente provocou muita expectativa no seio da sociedade cabo-verdiana. Como é que está este aspecto? A questão da mobilidade temos passos a dar neste sentido. Já ultrapassamos algumas etapas importantes. Nós, entretanto, estamos conscientes de que é preciso fazer mais em relação à questão da mobilidade. As coisas estarão, em certa medida, nas mãos agora de Cabo Verde. Nós temos de fazer alguns esforços, em alguns sentidos. Já fizemos um esforço significativo, aliás, no domínio da securização dos nossos documentos.
já fizemos um esforço significativo, quando também em relação aos países da União Europeia isentamos vistos para 30 dias, por conseguinte, os grandes fluxos turísticos que acontecem. Agora é preciso que o acordo de facilitação de vistos que nós assinamos com a União Europeia também possa conduzir-nos àquilo que é o desiderato dos cabo-verdianos, que seria uma perfeita mobilidade com a União Europeia. Para isso temos de dar alguns passos, temos de tomar algumas medidas que, ao nível de alguns países parceiros da União Europeia e da própria delegação da União Europeia, nós temos conversado sobre os passos a serem dados para que os cabo-verdianos que recorrem ao pedido de vistos da União Europeia estejam devidamente informados, e estamos a processar tudo para que as próprias câmaras municipais, através de um acordo com a União Europeia ou com um dos países da União Europeia, para que as próprias câmaras municipais possam dar informações aos nossos cidadãos a fim de diminuir, por exemplo, as recusas de visto. Muitas vezes os vistos que são pedidos para a União Europeia são recusados porque os passaportes têm uma validade curta, uma validade que não permite a sua a obtenção do visto. Isto é, temos aqui algum trabalho a fazer no sentido de melhorar a parceria. E temos um trabalho importante, isto está na ordem do dia, não podemos escamotear, com o Centro Comum de Vistos também. Já tivemos a garantia de Portugal, que dirige o Centro Comum de Vistos, de que esta questão terá de ser resolvida. Portugal já nos deu a garantia que está a tentar resolver. Sabemos que os cabo-verdianos agora estão a passar por uma situação muito difícil. O Ministério dos Negócios Estrangeiros está em cima tentando esclarecer esta questão. Fala-se na mobilidade na CPLP, mas os cabo-verdianos estão a enfrentar sérias dificuldades até na marcação dos vistos. É um facto. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, e eu tenho dito isto a todos os meus concidadãos que têm recorrido a mim para saber o que fazer nesta matéria. Tenho dito a todos que eu, pessoalmente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não pode intervir diretamente nas questões dos vistos individuais, como há de compreender, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não o pode fazer. A atribuição de um visto é um ato de soberania de cada Estado, mas temos aqui um acordo de facilitação de vistos, temos um acordo também com determinados países que nos permite, esse acordo permite-nos pedir que sejam respeitadas as condições para a emissão dos vistos, isto é, que o discurso da facilitação de vistos corresponde à realidade. A garantia que nós temos das autoridades portuguesas é que isto está a ser tratado. Alguns problemas existem que levam a dificuldades graves, os cabo-verdianos têm tido e dificilmente tiveram no tempo dificuldades tão grandes como as que estão a viver agora no acesso ao agendamento dos vistos, mas estamos a seguir esta questão a par e passo com as autoridades portuguesas e temos a garantia das autoridades, nomeadamente aqui da direção do Centro Comum de Vistos, de que estão a tentar resolver o problema para que isto não seja o calvário que tem sido. Porque antes funcionava bem, sem a intervenção das agências mediadoras. Agora ficou pior. Tem estado, evidentemente, é verdade que tem estado, a situação tem sido difícil, mas estamos a seguir e, juntamente com as autoridades portuguesas, a colaborar para que as situações sejam ultrapassadas. Sr. Ministro, e em relação à CDAO, a questão da taxa comunitária, a dívida de Cabo Verde para com a CDAO, como é que está este processo? É um processo que está em estudo e que tem várias vertentes. Eu gostaria de alertar para uma vertente para a qual as pessoas, em regra, não olham. Tem a ver com a diferenciação de Cabo Verde na questão da taxa comunitária. A taxa comunitária que os países com que os países contribuem para a CDAO depende do nível das importações de cada país. Cabo Verde, como sabe, a senhora jornalista, é um país que importa quase tudo o que consome. Isto quer dizer, é um dado importantíssimo, que cada cabo-verdiano contribui, em média, com $5 per capita para a CDAO.
enquanto um dos grandes, maiores contribuidores da CDAO em termos absolutos contribui, cada cidadão nigeriano, por exemplo, contribui com 80 cêntimos de dólar. Isto é, em termos absolutos, as contribuições são muito diferentes, mas em termos relativos, em termos per capita, a contribuição de Cabo Verde é praticamente 5 vezes mais que os outros países da CDAO. Isto significa o quê? Que nós temos de rever os critérios de contribuição da taxa para a CDAO, participação na taxa comunitária. E Cabo Verde está a negociar nesse sentido? Estamos a negociar, já fizemos um estudo que tem a ver com o atendimento das especificidades de Cabo Verde enquanto pequeno Estado insular em desenvolvimento na CDAO. Já levamos a questão às autoridades da CDAO, à Comissão da CDAO, aos vários países, já apresentamos o estudo aos vários países que constituem a CDAO e vamos negociar, mas, devo-lhe dizer, a segunda dimensão, o atrasado da taxa, nós temos de olhar para esse atrasado, saber como resolver este atrasado, dar um sinal claro de que queremos resolver, mesmo que uma parte desse atrasado seja depois... É um atrasado de 32 milhões de euros, salvo erro. Sim, à volta dos 32, 33 milhões de euros. São vários anos de atraso na entrega da taxa comunitária e nós queremos encontrar uma forma para resolver uma boa parte desses atrasados e negociar com a CDAO as condições para a própria revisão do tratado e impor novos critérios para a participação dos Estados. Até porque Cabo Verde, como sabe, tem beneficiado muito pouco dos grandes investimentos que se fazem na CDAO. Nós diríamos que as taxas que não foram transferidas foram aqui investidas no país para o desenvolvimento, graças a esses investimentos nós conseguimos níveis de desenvolvimento que são também aceitáveis. Mas Cabo Verde negociou com a CDAO nesse sentido, no sentido de reter parte da dívida para com a CDAO em Cabo Verde, investir esse montante em projetos e talvez mais tarde transferir a outra parte para a CDAO. É o que nós queremos, que a CDAO compreenda que isto foi feito, não foi negociado antes, quando se estabeleceu o critério. É preciso ter em conta que Cabo Verde esteve muito tempo também com uma presença pouco regular nas instâncias da CDAO. Por causa da dívida, nomeadamente. Não, mas nós agora estamos muito ativos na CDAO, apesar da dívida, porque pensamos que a forma de resolver a dívida é estar ativo, estar presente em todas as reuniões. Negociar também. Negociar, ouvir e fazer chegar aos outros países que pertencem à CDAO os nossos pontos de vista nesta matéria e a nossa firme vontade de continuar a pertencer à CDAO e de negociar aqui as condições de transferência da taxa comunitária. Como disse há instantes, Cabo Verde não tem beneficiado de projetos importantes da CDAO, nomeadamente as estradas comunitárias, ferrovias comunitárias, por sermos um país insular, mas Cabo Verde tem beneficiado de projetos. Neste momento... Temos beneficiado de alguns projetos, é verdade. Neste momento... Temos algumas instituições da CDAO, como o caso do Centro da ECRE, que está aqui sediado em Cabo Verde. Temos energias renováveis. Temos, exatamente, ao nível das energias renováveis. Temos alguns projetos ao nível da saúde, que têm sido também canalizados para Cabo Verde, ao nível das tecnologias, das novas tecnologias de informação e comunicação, mas mesmo assim nós dizemos que as grandes infraestruturas, como já referiu o Sr. jornalista, não chegam a Cabo Verde, pelo facto de sermos um país insular. Temos agora em estudo o corredor Praia Dakar-Abidjan. Eu ia perguntar a quantas anda deste projeto. O projeto já teve financiamento por parte da Holanda, o projeto já está estudado, já temos de facto os impactos do projeto. É um projeto que vai exigir muitos investimentos em termos financeiros e estamos a
participar ativamente nas reuniões. É uma das... Mas há muito tempo que se fala nesses projetos. Corredor Praia-Dakar, Abidjan, e não sai do papel. É verdade. Em que fase está neste momento? Isso tem a ver... Não, neste momento o que temos é mais um passo no projeto. Não temos o financiamento ainda garantido, mas estamos à procura de financiamento para podermos resolver de vez esta questão. Sem transportes marítimos, Cabo Verde não conseguirá chegar a uma integração efetiva na CDAO. Depois da abertura da embaixada na Nigéria, Abuja, e também junto da CDAO, sente-se que tem havido melhorias na questão da integração de Cabo Verde na CDAO, por muitos considerada deficiente? Sem dúvida. A ideia de abrir a embaixada na Nigéria foi exatamente estarmos mais perto das grandes decisões, dos grandes problemas e das grandes perspectivas que se abrem nessa nossa sub-região, que é uma região com um potencial enorme. E o que mudou rica. Desde a abertura da embaixada? O seguimento mais de perto de todos os dossiês da CDAO, por exemplo, as grandes questões, a nossa diplomacia ativa na matéria da defesa dos interesses de Cabo Verde enquanto pequeno Estado insular em desenvolvimento, a participação em todas as reuniões estatutárias, a participação do nosso embaixador no Comitê dos Representantes Permanentes. Isto tudo tem feito que Cabo Verde, por exemplo, quando fazemos deslocações à Nigéria, que abriga a sede da CDAO, tenhamos um seguimento que nos permite saber o que se está a discutir, ter uma posição firme e, sobretudo, seguir os dossiês que são decididos na CDAO e que são muito importantes para Cabo Verde. Devido à nossa ausência em algumas reuniões, ficamos prejudicados por não poder fazer ouvir a nossa voz enquanto Estado insular, por exemplo. Sr. Ministro, um assunto que não ajuda, segundo os observadores, a melhorar a integração de Cabo Verde na CDAO tem que ver com a livre circulação. Enquanto que os cabo-verdianos viajam livremente para os países da CDAO sem condições prévias de entrada, os cidadãos da CDAO encontram condições exigentes para entrarem em Cabo Verde, nomeadamente ter 10 mil escudos por dia, entre outras condições. E este pormenor tem criado um certo mal-estar em alguns países da sub-região. Nós sabemos que sim, também não vamos esconder, sabemos que sim, tem criado algum mal-estar, mas temos de atentar nas condições frágeis do nosso país. Um arquipélago, pequeno Estado insular em desenvolvimento, com uma estrutura social, económica frágil. Vamos atentar no caso de alguns países, de algumas das nossas ilhas, com diminuta população, com dificuldades com as quais nós nos debatemos também, as dificuldades de emprego que nós temos no país. A abertura de Cabo Verde, a abertura total das fronteiras, significaria, primeiro, que nós não estaríamos a respeitar aquilo que é a livre circulação no espaço, porque esta livre circulação no espaço também está sujeita a critérios. Mesmo os cabo-verdianos, quando vão também ao Senegal, devem dizer em que hotel vão ficar, devem indiretamente fazer prova dos meios de subsistência no país. Aliás, isto está previsto no tratado. Mas em Cabo Verde, nunca se lhes exige mostrar dinheiro para poderem passar a fronteira. Mas em Cabo Verde nós temos de salvaguardar os equilíbrios frágeis que temos no nosso país. Não podemos fazer aquilo que seria, não podemos comparar-nos com um gigante como a Nigéria. A entrada de toda a população de Cabo Verde na Nigéria significaria um bairro mais numa das grandes cidades, em Lagos, por exemplo. A entrada de um pequeno bairro da Nigéria em Cabo Verde poderia significar aqui alguma dificuldade grave, algum desequilíbrio nas nossas ilhas. Somos ilhas com equilíbrios sociais e económicos muito frágeis e o governo tem de velar por este equilíbrio. Daí nós sermos um pouco mais exigentes na entrada de nossos cidadãos da CDAO, que são todos bem-vindos, mas temos de ser um pouco exigentes em relação a isso. Mas Cabo Verde tem recebido reclamações dos países da CDAO em relação a esta matéria sobre livre circulação? Nós temos ouvido mais na comunicação social
nas reuniões da CDAO, devo dizer claramente que nunca tive qualquer queixa da parte dos meus colegas ministros relativamente às exigências que nós temos nas nossas fronteiras. Sr. Ministro, Cabo Verde queria candidatar-se à Comissão dos Direitos Humanos 2025-2027, a membro do Conselho dos Direitos Humanos da ONU para o período 2025-2027. Como é que está o processo? O processo está a seguir os seus trâmites. Nós já fizemos, já indicamos aos países, ao nível das Nações Unidas, que temos esta intenção. Já recebemos muito apoio prévio, porque ainda não declaramos, não fizemos formalidade de apresentar a candidatura. Já recebemos muito apoio prévio a esta nossa intenção. Vamos constituir um grupo de trabalho para seguir o processo e teremos todas as condições para chegar lá, defendendo os nossos princípios e sendo previsíveis na arena internacional. Sr. Ministro, há poucos dias Cabo Verde recusou abastecer 2 aviões russos durante um trânsito na Ilha do Sal, e estes aviões tiveram que ir reabastecer-se na Mauritânia. O que motivou esta recusa da parte de Cabo Verde? A situação não é exatamente esta. Qual Houve, então? de facto, a situação dos 2 aviões russos que fizeram escala no Sal. Um deles não tinha pedido para ser reabastecido e acabou, enquanto estávamos a tratar da questão, esse avião acabou por levantar voo e ser abastecido num país aqui da nossa vizinhança. O outro, que tinha chegado antes, permaneceu no Sal e que tinha pedido para ser abastecido, acabou por ser abastecido. O problema é que as empresas que nós temos em Cabo Verde são empresas detidas por capitais essencialmente europeus. E muitas das sanções impostas no espaço europeu, as empresas tiveram o entendimento de que se aplicavam essas sanções do espaço europeu, se aplicavam às empresas devido ao facto dos seus sócios minoritários, as empresas-mãe, estarem colocadas na Europa. Nós tivemos de demonstrar que não era este o procedimento e o avião que tinha chegado em primeiro lugar levou algum tempo no Sal, mas acabou por ser abastecido por uma das empresas que prestam serviço no Sal. O outro avião... O governo teve de intervir. O governo teve de intervir para dizer que o avião fosse abastecido. E o segundo problema é que não tinha... O outro avião, o problema é que não tinha pedido para ser abastecido. O que chegou em segundo lugar não tinha pedido para ser abastecido. Não tinha pedido abastecimento. Enquanto estávamos a tratar da questão, resolveu, até porque tinha autonomia, levantou voo e foi abastecido aqui num país da nossa sub-região. Como é que estão as relações com a Rússia? As relações com a Rússia são relações diplomáticas. Nós temos aqui um embaixador acreditado que tem tido encontros regulares com as autoridades cabo-verdianas e nós temos também tomado as nossas posições claras relativamente à invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso não nos tem impedido. Cabo Verde condena a invasão. Condenou sempre, condenou inequivocamente e nós temos dito à representação diplomática da Rússia que é esta a nossa posição de respeito pelo direito internacional e que condenamos inequivocamente esta invasão e pedimos que se chegue a uma situação de paz o mais rapidamente possível, até pelas consequências nefastas que tem no mundo inteiro, e especialmente aqui em Cabo Verde temos sentido o aumento do custo de vida devido a esta guerra que existe na Europa. Sr. Ministro, no contexto mundial, onde se posiciona Cabo Verde atualmente? Já fomos um país não alinhado. E agora? O não alinhamento praticamente desapareceu do mapa. Cabo Verde, tem de estar alinhado com os grandes princípios do Estado de Direito Democrático, do respeito pelos direitos humanos, da boa governança, do respeito também pela nossa história e evolução. Nós não podemos, neste mundo de hoje, com os conflitos que recrudescem,
não podemos dizer que somos um país que esteja em cima do muro. O não alinhamento significará eventualmente isso, não tomar posição. Cabo Verde tomou uma posição clara, como pequeno Estado insular, como Estado frágil, mas com uma posição de respeito na arena internacional, e são estes valores que inequivocamente nós defendemos. E isso não afetou as relações com a Rússia? O que afeta as relações com a Rússia ou com qualquer outro país é nós sermos imprevisíveis nas nossas tomadas de posição internacional. A nossa candidatura ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas é um exemplo claro daquilo que são as posições de Cabo Verde na matéria de respeito dos direitos humanos, da boa governança, de democracia e do Estado de Direito. Esta é a nossa posição clara, respeitamos os nossos parceiros, temos relações ótimas com vários países, com grande espectro de países. Nós não nos imiscuímos na política externa, na política interna de cada um dos países. Não é este o nosso desiderato ao nível da política externa, mas também pedimos que todos os nossos parceiros respeitem as opções inequívocas que Cabo Verde fez pelo desenvolvimento, pela paz e pelo respeito pela Constituição e pela democracia e os direitos humanos em especial. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua disponibilidade em estar no programa Ponto por Ponto. Agradecemos imenso o facto de ter disponibilizado parte do seu tempo aqui no programa. Muito obrigado, Maria da Luz, e terei muito prazer em voltar e conversar um pouco mais sobre política externa. Muita gentileza sua. Foi assim, estimado telespectador, a conversa com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional. Esperamos que tenha gostado e deixamos aqui os nossos votos de noite bem tranquila. Boa noite.